Então, para a gente fazer esse efeito aqui de apontar o mouse e o texto ali, passar para cima e outro texto entrar, é bastante simples. Eu vou me aproveitar aqui do código da última aula, onde eu ensinei como fazer esse botão aqui. Vou usar o mesmo código. Se você tem um outro botão, não tem problema. A lógica é a mesma. Essa estilização que a gente fez aqui não vai afetar em nada do que a gente vai fazer para dar esse efeito do botão. Mas você vai precisar sempre fazer uma alteração aqui no seu HTML, que eu vou fazer agora para esse efeito funcionar. Primeiro venho aqui no meu HTML, tenho esse meu botão aqui com o texto borda gradiente. Eu vou remover o texto, vou quebrar aqui a linha e vou criar aqui uma box dentro do nosso botão. E dentro dessa box aqui, eu vou criar um parágrafo com, posso chamar por exemplo, com uma classe de text. Text A pode ser, não tem problema, vou colar aqui e vou duplicar esse parágrafo, o segundo vai ser o text B. É simplesmente isso. O que foi que eu fiz aqui? Dentro do meu botão eu criei uma div com a classe box e dentro da div pus dois parágrafos com classes diferentes. É só isso que eu fiz, mas o valor desses parágrafos devem ser iguais. Se eu dar um Ctrl S, o resultado que temos é isso daqui. Basicamente um botão com dois textos idênticos, só isso. Agora o que eu preciso fazer é ver até onde é que termina a minha box. Para eu ver ele, vou chamar aqui o meu box. Vou dizer que o background color dele é o background color vai ser red. Simplesmente só para eu ver. Ok, termina ali. Então o que eu vou fazer? Vou definir uma altura para o nosso botão. Posso pôr, por exemplo, 40 pixels só para ver como é que vai ser. E acho que é muito. E vou adicionar uma propriedade chamada overflow, né, que é para simplesmente ocultar o que estiver fora do nosso botão, da nossa box. O que estiver fora tem que ocultar, no caso que é outro texto. Aqui eu vou diminuindo aqui o tamanho, porque eu só quero que apenas fique um único texto. Desse jeito aqui assim, ok? Eu vou diminuir mais um pouco para talvez 17. Não, é muito, vou deixar 18. Ok, 20, acho que 19, 20 já está bom. Ok, vou deixar assim desse jeito. Esse efeito que eu quero. Então já posso remover aqui o background color red. Por enquanto vou comentar porque não preciso. Então aqui já temos um outro texto, só que ele está embaixo. E por causa do overflow hidden, esse texto está sendo oculto. Então você vai escolher a altura que vai se encaixar perfeita com o seu texto e vai manter ela lá. Tem que ficar desse jeito aqui assim, como vejo. Até vou manter a cor lá para a gente conseguir visualizar o que está acontecendo de verdade. Agora, o que é que vai acontecer? A gente precisa adicionar um efeito de over para quando eu apontar no botão, esse texto subir e o outro, o texto A subir e o B mostrar, não é isso? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Primeiramente, eu vou vir aqui no meu botão, tendo aqui o meu botão, vou encolher esse nosso after aqui só para termos mais espaço visível. Até posso adicionar aqui embaixo. Vou adicionar um e-comercial, porque eu quero fazer alguma coisa com esse e-comercial. Vou dizer, vou pôr esses dois pontos over, quer dizer, quando estiver em cima desse nosso botão, eu quero que o meu text A mude alguma coisa. Nesse caso será o translate no eixo X, no caso em cima para baixo, quer que haja uma movimentação. Qual será esse movimento? Ele tem que subir. Se vai subir, quer dizer que está saindo fora do eixo, então tem que ser menos. Posso pôr aqui 30, se for muito reduzo, é só para experimentar. E antes de mexer nele, vou adicionar também uma transição aqui no nosso box, assim como no nosso botão. Ok? Vou adicionar uma transição para os dois. Por aqui uma transition. Pode ser de 3S easy. Vou encontrar isso aqui. Pronto. Depois disso, se eu passar o mouse para o nosso botão, você repara que o nosso texto sobe. Só que está a subir muito rápido. Deixa eu ver qual é o problema aqui. Mas ok. É de resolver esse problema depois. Deixa eu só ter esse background color só para ver. Tá a subir muito rápido. Deixa eu só mudar aqui a transição por 3. Então você vai ajustando aí para ver qual é a transição que fica bem. Então deixa eu pôr 10. Ok, tá quase sumindo. É que ele também não pode sumir muito, né? Não pode subir para muito em cima.
Ok, então acho que 20 já fica bom. Pronto, 20 ele já some. Então, se o texto A sumiu, ok, essa transição a gente está fazendo no texto, então não pode estar aqui na box, tem que estar no texto, né? Então posso vir aqui chamar o meu parágrafo, que eu vou por aqui o meu box. Dentro da box temos um parágrafo. Essa transição tem que ser para ele, e agora sim vamos ter esse efeito de subida suave. 3 está para ser muito lento, vou por aqui 2. Ok, agora tá bom. Então, se o texto A sobe 20 pixels, então quer dizer que o texto B também tem que subir 20 pixels, certo? Então vou por aqui uma vírgula, por aqui o B, só isso. Salvo isso, o resultado é este aqui. Já temos aqui o nosso efeito, só que eu acho que o B está subindo muito. O B está subindo muito, então vou ter que separar essa transição aqui. Vou ter que fazer uma outra transição apenas para o nosso texto B. Vai ser algo parecido com isso aqui, mas a transição dele não vai até 20, porque 20 vi que está sendo muito, então ele não está a ficar muito centralizado. Como vês, quando eu aponto, ele não está muito no meio, no eixo Y, então tenho que reduzir isso aqui no eixo Y. Vou por 17, apontei, agora sim, repara que ele não está a subir muito. Deixa por 18, só um pouco, está muito embaixo também. Então temos aqui esse efeito de over, que está sendo desse jeito aqui, assim, está a funcionar normalmente. Então vou explicar o que é que eu fiz de forma rápida. Primeiro você vai criar uma box dentro do seu botão e pôr 2 textos com o mesmo conteúdo. Aqui no seu CSS, dentro daquela box, você vai ter que definir uma altura máxima para ele, porque não pode ser muito alto, e adicionar o overflow hidden. Garantir que fique apenas um único texto e esse texto esteja centralizado. Depois de estar centralizado, você vai adicionar uma transição apenas para o texto A, no caso que é o primeiro, que é para subir quando estiver em cima do botão. Veja que eu fiz um alinhamento aqui dentro do botão, né? Tenho aqui o meu botão e o alinhamento do over está a acontecer dentro do botão, ou seja, quando eu estiver em cima do botão, aconteça isso. Isso se estiver aqui dentro da box, só vai funcionar então se eu estiver no over da box, ok? Como pode ver aqui, eu vou estar em cima do botão, só está a subir apenas aquele o primeiro texto, mas o texto A continua lá. Mas se eu estiver dentro da box, o texto A é que sobe. Tá vendo? Dentro da box, o texto A subiu. Então isso aqui tem que estar dentro do botão e não da box, certo? Vou devolver aqui dentro do botão. Se estiver dentro do botão, ele vai funcionar sem problema nenhum. Tá aqui, over o botão, ele sobe. Então é basicamente desse jeito que você faz esses 12 efeitos aqui. Eu estou a usar bastante no meu site e ele está a fazer uma grande diferença. Eu vi esse efeito num site que eu me inspiro bastante. Talvez com o tempo vou mostrar qual. Se tiver alguma dúvida, não se esqueça de deixar aí nos comentários, curtir e começar a se inscrever aí no canal. Você vai me ajudar. Ultimamente não estava a pedir inscrições, mas se inscreve aí, whatever you.